E 111 anos depois da publicação de Newton da gravitação universal no Princípio Matemática, vem Henry Cavendish. Ele realiza um experimento em uma balança de torção, onde ele coloca duas esferas de chumbo unidas por um fio muito fino de metal. Nesse experimento, ele consegue medir as duas massas dos corpos, a distância entre elas e a força, resultando em quê? Encontrando a grandeza G. E quem é G? É a constante universal de gravitação. Depois ele muda os valores das massas, a distância entre elas e a força, e vê que ele obtém o mesmo valor de G. Portanto, Cavendish prova que G, assim como Newton tinha intuído, era uma constante. O que ele faz é atribuir esse valor. E a partir disso, olha que interessante que Newton já havia feito no Princípio Matemática lá em 1687. Ele já havia provado matematicamente a terceira lei de Kepler. Como? Desse jeito aqui. Se a força gravitacional é o que une os planetas na órbita, e na órbita nós temos um movimento elíptico circular, pode ser colocado como movimento circular, qual é a resultante do movimento circular? É a resultante centrípeta. Portanto, a força gravitacional tem que ser igual à força centrípeta de revolução no planeta em torno do Sol. A força gravitacional vai ser igual a G, Mzão, vezes Mzinho, sobre a distância ao quadrado. Essa é a equação da gravitação universal. Isso tem que ser igual à força centrípeta, que é massa vezes a aceleração centrípeta. E a gente já sabe que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Se é um movimento escalar, a gente tem que a velocidade escalar ao quadrado, ela tem que ser... E quem é a velocidade nesse movimento? Bom, velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Portanto, nós vamos ter que a velocidade, vou fazer aqui embaixo, a velocidade deve ser igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. No movimento circular, em que a elipse está inclusa, quem é a variação do espaço? A variação do espaço é o comprimento dessa circunferência, dessa elipse, que é igual a 2πr. E quem é o tempo de revolução em torno do Sol? É a própria definição de período, o tempo para dar uma volta inteira, dividido por tesão. Então agora a gente vai substituir esse V na equação e rearranjar matematicamente os termos. A gente vai ter aqui então, G é igual a Mzão, Mzinho, sobre D quadrado. Mas quem é D? É a distância entre os dois planetas. Isso é a própria ideia de raio. Então a gente pode substituir o D pelo valor do R. Ao invés de colocar D, a gente vai colocar R ao quadrado, porque os dois corpos estão distantes na mesma proporção que o raio da órbita entre eles. Isso tem que ser igual a m vezes aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado, que será 2πr sobre tesão ao quadrado dividido por r. Agora a gente vai trabalhar essa equação matematicamente. Eu tenho mzinho aqui, vou poder cortar. Aqui eu tenho o quadrado sendo distribuído para o numerador e para o denominador. Aí vai nos dar a seguinte equação. G é igual a mzão sobre r quadrado. Isso aqui é igual a 4π quadrado r quadrado sobre t quadrado dividido por r. Pessoal, aqui ele está chegando em algum lugar. Imagina a emoção dele, percebendo que ele já está tendo termos que se parecem com a lei de Kepler. Continuando essa equação. E agora é só trabalhar essa equação matematicamente. Ó. Olha como é que fica. Aqui embaixo desse Rzinho a gente tem o 1 e a gente vai trabalhar essa divisão de fração. Vai ficar assim. Gzão vezes m dividido por r ao quadrado é igual a, mantenha a primeira, 4π quadrado r quadrado dividido por t quadrado vezes, inverte a segunda, 1 sobre r. E agora a gente vai cancelar esse quadrado com esse r, passar esse t quadrado para o numerador da esquerda, passar esse r para o denominador da esquerda e isolar isso. Vai ficar t quadrado sobre r quadrado vezes r. Numerador da direita é 4π quadrado sobre, passo gm para baixo, aqui é só um tratamento algébrico. E agora, imagina pessoal, nesse momento, Newton percebe que ele chegou na terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre r
ao cubo, aqui a gente tem o numerador 1, é igual a 4π² sobre gzão, mzão. E por que isso deve ser uma constante? Perceba, Kepler chegou nisso com observações, uma compilação de observações, e Newton provou matematicamente. Por quê? 4 é uma constante, π é uma constante, g é a constante de gravitação universal provada por Cavendish e m é a massa do Sol, uma constante. Newton prova a terceira lei de Kepler feita com observação. Olha o trajeto disso, pessoal. Kepler observa e compila. Newton explica matematicamente e Cavendish prova. Cavendish prova Newton, que prova Kepler. E nós temos aqui a compilação, o resumo do esforço da vida, da dedicação da vida de dezenas de pessoas ao longo de séculos. Toda vez que eu trabalho esse tema, eu fico muito emocionado, porque pessoas dedicaram a sua vida com esforço e tiveram que dar a sua vida realmente, literalmente, para poder defender essas ideias. E olha como que está tudo encaixadinho. Cavendish provou Newton, que provou Kepler. E agora a gente consegue ter um entendimento do universo, olhar para o cosmos, entender como que os corpos se movimentam em relação um ao outro, como que se dá essa interação. E nosso entendimento do cosmos, a partir disso, só aumentou. E entender sobre o cosmos nos ajuda a entender sobre nós mesmos o nosso papel aqui. Então, esse tema é muito importante, devemos agradecer a todos eles e espero que você tenha gostado tanto quanto eu. A lousa é sua.